Nesse vídeo eu vou te ensinar a criar esse dashzinho aqui, ó. Olha só que legal. Tem até um efeitozinho de trail aqui, bem bacana. Bora pro vídeo, meu queridão. Agora que eu já tô com o Roblox Studio aberto, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um local script dentro do Starter Player Script. Então vamos criar ele aqui. E eu vou criar, o nome dele vai ser Dash Handler, pode ser. Dash Handler, dessa forma. E aí eu vou precisar de duas coisas. A primeira é o serviço de input. Então vamos pegar ele aqui, ó. User input service. Então já vou vir aqui, vou colocar um get service e user input service. E eu também preciso do serviço de players para poder pegar o jogador. Então vou vir aqui get service players, dessa forma aqui. E agora eu já posso pegar o nosso local player. Então vou vir players, local player. Então nós já temos aqui as primeiras informações que nós precisamos. Agora eu preciso detectar quando o jogador pressionar a tecla que eu quero. No caso eu vou colocar a tecla Q. Então quando ele pressionar o Q, ele vai dar o dash pra gente. Então eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, user input service, e eu vou escutar o evento input begin, que é esse carinha aqui, que é quando ele vai me mostrar todas as teclas que foram pressionadas. E eu vou me conectar a esse evento e eu vou criar uma função aqui fora, para ficar mais organizado. Então eu vou chamar ela de onInput begin, dessa forma. E agora eu vou passar ela como parâmetro aqui do meu connect. E eu já vou pegar direto, ó, o nosso input object. Então eu vou vir aqui, vou pegar o input object e eu vou fazer uma verificação. Se o input object, que seria a tecla que o jogador pressionou, que é o key code, aqui para ele completar, se você quiser, você pode vir aqui e colocar input object. E agora ele vai completar pra gente, ó, key code. Então para ele, eu quero ver qual tecla ele digitou. Então se ele digitar uma tecla, se ele pressionar uma tecla diferente do que, eu quero parar esse código. Então o que eu vou fazer é inum.keycode.q. Então aqui eu tenho acesso a todas as teclas, né, todos os keycodes, e se for diferente do que, eu vou retornar. Dessa forma aqui o nosso código só vai ser executado, né, o que tiver aqui embaixo, se a tecla Q que for pressionada. E agora o que eu vou fazer é pegar três variáveis. A primeira delas vai ser o nosso character, então vai ser o nosso character que está dentro do player. Então, player.character, dessa forma. A segunda que eu preciso vai ser o humanoid, porque eu quero travar o jogador enquanto ele estiver no dash. Ele não vai poder se mover para frente, para trás, para nenhuma direção. Então, eu vou vir aqui e vou fazer um humanoid character find first child, which is a, que é esse carinha aqui, e eu vou passar para ele o nosso humanoid. E aqui um terceiro parâmetro, a terceira variável, na verdade, vai ser o nosso humanoid root part, que vai ser a parte que vai receber essa força que vai empurrar o jogador para frente. Então vou colocar aqui, ó, humanoid root part, dessa forma, e ela fica dentro do character. Então vou fazer um find first child, e aí eu vou passar o nome, que é exatamente humanoid root part. Lucas, como que você sabe o nome dessas coisas? Isso é padrão do Roblox. Então, se eu der um play aqui, ó, todo character, né, todo personagem válido que não seja um NPC, ele vai ter o nosso humanoid, que é esse cara aqui que eu tô pegando, e ele também vai ter o nosso humanoid root part, que é esse outro carinha aqui. Então, todos os personagens, né, todos os players reais, a não ser sei lá, um pet, alguma coisa nesse sentido, ele vai ter esses caras aqui, mas mesmo assim eu vou fazer uma verificação, que vai ser o seguinte aqui, ó, se não tiver o character, ou não tiver o humanoid, ou não tiver o humanoid root part, eu vou retornar também. Então aqui eu estou garantindo que para esse código ser executado, ele precisa dessas três variáveis aqui. Os três precisam ser carregados. Se caso algum deles retornar new, ele não vai ser executado e não vai aplicar o nosso dash. Então agora nós já temos isso aqui e agora eu preciso te explicar como que vai funcionar a lógica do nosso dash. O dash eu quero que ele sempre vá para frente, para onde o jogador está apontado. Então se eu vier aqui no nosso character, então eu vou vir aqui no humanoid, ó, esse carinha que seria o peito do jogador, né? Eu quero empurrar o jogador sempre para onde a face desse humanoid root part está virado. Então, se eu quiser ver para onde ele está virado, eu posso vir aqui e colocar esse Cone Handle Adornment, que é um negocinho aqui para ajudar a gente a visualizar isso. Então, vou vir aqui, você vai vir aqui, ó, em Adorn, vou colocar ele como humanoid root part. Ele vai criar essa seta aqui pra gente, ó. Então, ó, ele vai me mostrar sempre para onde o humanoid root part está virado. E é exatamente isso que eu quero. Isso aqui vai ser o nosso look vector, que vai ser para onde a face do root part, né, do humanoid root part está virada, para pegar a direção de onde eu quero que que o dash empurre o jogador. Para a gente fazer isso, eu vou vir aqui e vou criar uma outra variável que vai ser direction, e eu vou pegar o nosso humanoid root part, cframe.lookVector, e ele vai retornar para a gente exatamente as coordenadas de para onde esse jogador está olhando, né, entre 0 e 1. Então se eu vier aqui agora e der um print, vamos ver, ó, print, direction, vou dar um play. Olha só o que vai acontecer, ó, tô virado aqui para frente, vou pressionar o Q e ele me mostra que ele está 100% virado para cá. Se eu viro agora, vou andar um pouquinho para frente, ó,
e eu mexi um pouco. Ó, ele vai mostrar que ele tá 0.35 virado para cá no X e ele tá 0.93 virado para frente. Então é por isso que nós vamos utilizar esses carinhas aqui. No Dash eu não quero mudar a altura do jogador, então eu vou ignorar o Y. Então por isso que eu nem falei sobre ele. E agora o que a gente precisa fazer é definir a força desse Dash. Eu vou colocar a força do Dash aqui em cima, que vai ser um Dash Range, pode ser o nome. E eu vou colocar ela de 25. Então vai ser, o que eu quero fazer com isso? Eu vou multiplicar a direção que ele está olhando pelo nosso Dash Range. E vai ser a nossa velocidade. Então vou colocar aqui, ó, Velocity. E eu vou colocar o Direction vezes o nosso Dash Range. Por que eu coloquei ele maiúsculo? Porque ele vai ser uma constante. Ele sempre vai ser esse valor aqui. Então, dessa forma, é uma boa prática, né, que a gente utiliza dentro da programação. Valores que não vão ser alterados durante o código. A gente coloca ele sempre em letras maiúsculas dessa forma aqui. E agora o que eu preciso fazer é criar essa força, né? Criar esse Body Velocity para ele empurrar o jogador para frente. Então, vamos fazer isso agora. Eu vou vir aqui embaixo e vou colocar um local, Body Velocity. Dessa forma aqui, Velocity, e eu vou criar uma nova instância do tipo Body Velocity. Então, Body Velocity aqui, ó. Ele vai ficar marcado assim, ó. Ele vai ficar marcado com esse risquinho que ele foi deprecado, né? Que a galera do Roblox sugere que você não utilize ele, mas eu vou utilizar ele aqui porque foi a forma que eu encontrei que deu um resultado melhor. Mas se você quiser utilizar, por exemplo, o Linear Velocity também, dá pra utilizar, mas eu prefiro usar ainda o Body Velocity, mesmo que a galera do Roblox ainda não recomende ele. E agora o que eu preciso fazer é passar algumas variáveis aqui, passar algumas configurações para o nosso Body Velocity. A primeira delas vai ser a velocidade que eu quero que seja aplicada. No caso, essa que eu estou calculando aqui em cima. Então eu vou passar ela aqui. E uma outra variável, um outro parâmetro que eu preciso também é o Max Force. Esse carinha aqui, que vai ser a força máxima que ele vai poder aplicar baseado na velocidade dentro desses eixos. Como que isso funciona? Eu vou criar um vector trace, .new, e aqui eu vou dizer que no X ele pode ter no máximo 30.000 de força. Agora, aqui no Y, como eu não quero alterar a altura do meu personagem, eu vou dizer que é 0. Então, nenhuma força vai ser aplicada. Essa velocidade aqui, ó, ela nunca vai afetar o nosso Y. Então, ele não vai mudar a altura do jogador. E aqui no Z também, eu vou passar o mesmo valor, que seria esse valor de 30.000. Então, eu posso até colocar aqui, ó, um local, dash max force, pode ser assim, ó, dash max force. Na verdade, eu vou colocar só max force, né? Acho que vai ficar melhor. Assim, e eu posso pegar esse vector 3 aqui, como ele nunca vai mudar, posso passar ele também aqui, ó. E dessa forma o nosso código fica mais bonitinho, né? Fica mais fácil de entender. E agora eu só preciso colocar esse Body Velocity dentro do nosso personagem, passando o parent dele. E aqui eu vou colocar o nosso humanoid root part. Então vamos pegar aqui, ó, humanoid root part, e eu vou jogar ele aqui. E agora pra gente testar isso, se eu deixo dessa forma, ele vai ficar aplicando essa força aqui loucamente, ó. Então vamos ver. Vou pressionar aqui, ó. E ele não vai parar, ó, tá vendo? Ele vai ficar aplicando essa força aqui, eu não tô andando. E aí o que eu quero fazer é colocar uma duração para o nosso dash. Nesse primeiro momento, eu vou colocar um test.await de 1 segundo. E aí depois de 1 segundo, eu quero destruir esse Body Velocity. Então vamos ver o que vai acontecer. Ó, pressionei, ele andou por 1 segundo e parou. E é exatamente isso que nós queremos. Só que depois a gente vai mudar isso aqui para ser o tempo da animação do dash. E agora, o que eu vou fazer é adicionar essa animação do nosso dash. Para a gente fazer isso, eu vou vir aqui na Toolbox. Então vamos vir aqui no View, Toolbox, e eu vou procurar por Dash Animation, porque eu sou um péssimo animador. Então eu vou vir aqui e vou pegar essa aqui, ó, Dash Anims Saves, desse carinha aqui, ó, KK121, tananã. E aí eu vou clicar nesse rig aqui, vou subir ele, e dentro dele eu já sei que ele tem várias animações. Então com o rig selecionado, vou vir aqui em Avatar, Animation Editor, vamos abrir o nosso Animation Editor, cadê? Aqui, ó, Animation Editor, ele abriu aqui no cantinho, ó. E eu vou subir, e aqui ele tem várias animações para todas as direções. Só que eu quero, no caso, o W, né, que é o dash para frente. Eu só vou fazer o dash para frente aqui, então para ficar mais fácil de ver, ó, vamos subir um pouquinho, ó, vou dar um play na animação, ó, e ele vai fazer essa cambalhota aqui para frente. Vai ser sempre para frente o nosso dash. E aí o que eu vou fazer é vir aqui nos 3 pontinhos, Set Animation Priority, vou colocar como Action, e agora nos 3 pontinhos novamente eu vou publicar essa animação na minha conta. No caso eu vou sobrescrever essa que eu já tenho aqui, ó, essa de dash. Então eu vou vir aqui Save, e aí agora eu vou copiar esse IDzinho aqui da nossa animação, posso fechar, e eu também posso excluir o meu rig ali. E agora dentro do script do nosso dash, eu vou criar a animação, e aqui eu vou colocar o Animation ID que eu copiei lá. Dessa forma, nós já temos acesso à animação aqui. E agora para a gente pegar essa animação, eu vou vir aqui em cima, Animation,
como ela está dentro do script, eu vou pegar a referência do script.animation. Dessa forma aqui, eu já tenho essa animação. E agora, para tocar essa animação é bem simples. Como eu já tenho o humanoid e eu sei que dentro dele tem o animator, o que eu vou fazer é vir aqui, depois desses cálculos aqui, eu vou fazer o seguinte: local animation track, que vai ser a nossa linha de animação, né? A animação vai ser tocada a partir dessa variável aqui. Primeira coisa que eu preciso fazer é carregar essa animação. E eu sei que dentro do humanoid ele tem o nosso animator. E aí eu vou usar dois pontos, load animation. Então vou mandar ele carregar essa animação pra gente. Qual a animação? Esse animation aqui, que eu já deixei aqui em cima. E aí depois disso eu posso vir animation track, dois pontos play. Dessa forma a nossa animação já vai ser tocada. E agora eu posso substituir esse task.await pelo tempo da minha animação. E eu vou pegar esse animation track, vou jogar ele aqui embaixo. E as animações elas têm um evento de stopped, que é quando a animação termina. Então eu vou esperar esse evento ser chamado, ou seja, quando a minha animação terminar, aí sim eu vou excluir o body velocity. Então vamos ver o que vai acontecer agora. Vou dar um play, vou pressionar, ó, tocou a animação, parou e eu não tenho mais o body velocity. Ó. De novo, a mesma coisa, e agora eu consigo sempre fazer o dash para frente. Né? Independente de para onde ele está olhando, ele vai sempre empurrar o jogador para frente. E aqui tem uma coisa que é o seguinte: se eu der um dash e virar para o lado, ó, olha o que vai acontecer. Fica meio estranho, né? Porque ele vai ser sempre para frente. Então, para prevenir que isso aconteça, antes da minha animação terminar, antes de calcular mesmo aqui a direção ou qualquer outra coisa, eu vou pegar o meu humanoid.walkSpeed e eu vou transformar ele em 0. Por que eu vou transformar ele em 0? Porque eu não quero que o jogador se movimente enquanto ele estiver no dash. E aí depois que a animação terminar, que excluir tudo, aí sim eu vou voltar o walk speed para 16, que é o padrão do Roblox. Então eu vou vir aqui, vou dar um play de novo. Ó, vamos ver agora. Ó, agora eu não consigo me movimentar enquanto eu estou fazendo o dash. Por isso que nós pegamos também aqui o humanoid para fazer isso. E agora o que eu preciso fazer também? Eu quero deixar esse carinha um pouco mais legal, né? Eu quero dar um efeito aqui para trazer um pouco mais de efeito de velocidade. Então eu vou utilizar um trail. Aqui eu não vou explicar nesse vídeo, senão ele vai ficar muito grande, mas eu vou deixar o link aqui também na descrição e eu vou mostrar para você a configuração que eu fiz para fazer esse trail. Então eu vou pegar uma colinha que eu já tenho aqui e vou passar ela para dentro desse script também. Então esse vai ser o meu trail, vou até chamar ele de trail só. E o que é esse trail? Esse trail é um rastro. Então ele vai deixar um rastro por onde o jogador passar durante um tempo. E aqui eu tenho algumas configurações. A primeira é a cor, que eu já deixei aqui como 1. Eu vou deixar ele sempre virado para a câmera, então o jogador sempre vai conseguir ver. Também mudei a transparência para ele ficar um pouco mais transparente aqui, na verdade 50%. E aqui nós temos também o tempo que esse rastro vai durar, no caso eu coloquei 0.2 segundos. E aqui também eu fiz uma escala no tamanho dele, porque na hora que você vai ver ali no vídeo, ele vai fazer o seguinte: ele vai criar um rastro meio com a ponta dele sempre vai ser fina, para dar esse efeito de velocidade aqui que eu acho mais legal. Então eu fiz essas configurações. Outra coisa que você precisa entender sobre os dashes, sobre os trails, né, na verdade, são esses attachments. Os trails, eles precisam de 2 attachments para criar esse rastro. Então se eu vier aqui dar um play no nosso jogo agora, ó, eu vou vir aqui no nosso personagem. Então vamos vir aqui, ó, nesse personagem, e eu vou copiar esse dash para cá, o trail para cá. Então eu vou copiar ele para cá. Se eu venho aqui e ando, ó, não acontece nada. Por quê? Porque eu não configurei esses 2 attachments. E aonde eu vou configurar eles? Eu vou configurar o primeiro deles dentro do head, aqui, nesse Face Center Attachment. Então eu vou clicar aqui e vou jogar ele para cá. E o segundo eu vou colocar dentro do nosso humanoid root part. Ele tem também um root attachment aqui, ó. Então esse carinha aqui vai ser o nosso 2. O segundo attachment aqui, né? No caso 0 e 1. E agora se eu ando, ó, ele vai criar esse rastro pra gente baseado nesse carinha e nesse outro que tá aqui no meio do personagem, ó. Então ele vai criar esse efeito pra gente, ó, bem legal, que vai dar um tchan maior aqui na velocidade do nosso personagem. Então vamos fazer isso. Agora que eu já tenho o trail aqui dentro, eu vou pegar a referência dele como eu fiz com a minha animação. Então vou vir aqui trail e agora script.trail com T maiúsculo no caso, e nós podemos fazer ele logo aqui em cima. Antes de aplicar velocidade no corpo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, local trail clone, que vai ser sempre um clone, né? Ele vai ser sempre clonado e destruído depois. Então eu vou pegar o nosso trail original, vou clonar ele, e aqui o que eu preciso fazer é a configuração desses attachments sempre que eu fizer um clone, né? Porque ele vai vir zerado, ó. Ele tá vazio aqui. Então pra gente fazer isso, eu vou fazer o trail.clone.attachment 0, e nesse caso o primeiro vai ser o nosso character.head.facecenterattachment. Então dessa forma aqui. Então já peguei o primeiro
E o segundo vai ser o nosso TrailClone.attachment1, que vai ser o nosso humanoid root part.root_attachment. Aqui seria legal fazer umas verificações para ver se isso aqui realmente existe, mas só para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui direto. E agora o que a gente precisa fazer é colocar esse trail dentro do nosso personagem com o parent. Então vamos fazer assim, ó. Dessa forma. Agora, aqui embaixo, quando ele finalizar, né, quando ele destruir o body velocity, eu também vou destruir o nosso trail. Então vou vir aqui, destroy. Dessa forma aqui, agora nós já temos um trail configurado. Então vamos ver agora na prática isso aqui, ó. Vou andar um pouquinho, fiz o trail, ele mostrou e excluiu. Agora não aparece mais uma vez, e ele mostra, ó. Olha só que legal. Ficou bem divertido, ficou bem bonitinho esse dash, ó, com essa animação, ficou bem legal. E isso aqui é bem legal de entender, bem fácil de fazer, porque agora você consegue criar outras mecânicas também. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever e deixar o like. Tamo junto e até o próximo vídeo.